Este canal não é aconselhável às pessoas que não querem romper com as prisões mentais impostas pelo senso comum. Começamos hoje uma série onde iremos demolir muitos mitos vistos por muitos como sendo verdades inquestionáveis. E em nosso primeiro vídeo, vamos demolir um mito chamado pecado. Desde já, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Você já ouviu falar no renomado historiador e assiriólogo francês Jean Bottero? Jean Bottero nasceu em Valoris, França, em 1914. Sendo de família pobre, estudou com padres, foi ordenado dominicano, se dedicou em ensinar teologia em seminários católicos, mas foi demitido por negar que o Gênesis seria um fato histórico. Sendo assim, dedicou-se à Mesopotâmia, aprendeu seus idiomas, casou-se, traduziu o Código de Hammurabi e publicou vários livros. Quando apareceu, disse Bottero, o pecado não era uma transgressão que o pecador cometia em sua vida cotidiana. Não era um conceito moral, era administrativo. Sendo que um sacerdote errava a sua invocação a determinado Deus e o Deus se zangava. Uma família sacrificava a cabra errada para uma determinada deusa, e a deusa se vingava. De modo que o sacerdote e a família talvez não soubessem, acreditavam que haviam feito tudo certo, e, de repente, vinha aquela seca, ou aquela tempestade, ou aquela guerra, e lhes provavam que eles erraram no relacionamento com os seus deuses. Bottero faleceu em 2007 aos 93 anos de idade. Entenderam? Segundo Bottero, a culpa é transferida do Criador onipotente à sua criatura impotente, ou seja, era um pecado inconsciente. No entanto, o pecador, o adorador, assumia para si uma culpa própria. Dessa forma, a invenção mesopotâmica do pecado fez com que houvesse uma transferência da culpa dos supostos poderes divinos ao homem. Portanto, a culpa foi inventada para que fosse sua. Sendo assim, todas as desgraças que sobrevêm à sua vida, você deve, segundo algumas religiões pregam, bater no peito e dizer: a culpa é minha, o pecado é meu. Deus não tem nada a ver com isso. Logo, você foi colocado em uma jaula metafísica e alguém circunscreve o seu destino, fazendo você acreditar que, se algo de bom acontece em sua vida, é obra de Deus, mas tudo que acontece de ruim é culpa de seu pecado. O escritor argentino Martín Caparrós, ao citar o surgimento da doutrina do pecado na Mesopotâmia, diz: os deuses eram como aqueles pais que batem no filho, enquanto dizem que o garoto já sabe o porquê está apanhando. De uma forma genérica, pecado no judaísmo significa transgredir a lei, errar o alvo. Ou seja, se o indivíduo não segue as instruções da Torá, da lei de Moisés, ele peca. Todavia, os judeus têm uma forma mais distintiva de enxergar o pecado. Isto porque eles dividem as chamadas transgressões da lei de 3 maneiras específicas. De modo que, na visão judaica, pecado é quando alguém deixa de guardar a lei
involuntariamente, por não saber, por não ter lembrado ou até mesmo por engano. Já transgressão, no conceito judaico, é quando alguém deixa de guardar a lei voluntariamente. No entanto, o transgressor se arrepende e não volta a cometer de novo o mesmo erro, a mesma transgressão. Já iniquidade, segundo o judaísmo, é quando alguém não guarda a lei, não se arrepende e continua cometendo o mesmo erro. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Seja sincero, você consegue enxergar algum senso de justiça ou alguma lógica nisto? Nós já nascemos condenados. Toda a raça humana foi condenada por causa do erro, do pecado de um homem. Assim como diz a Bíblia, destituídos estamos da glória de Deus. Por causa do erro do cara lá atrás, ó. Vamos questionar um pouco, sabendo o seguinte, que os covardes não questionam supostas verdades milenares tidas como espirituais. Logo, o covarde, antes de ser vítima do sistema, ele é vítima de sua própria covardia. Suponhamos que o meu pai mora em um país que tem pena de morte e meu pai matou um homem. De forma justa, ele foi condenado à pena capital, à pena de morte. Entretanto, o tribunal do júri, de forma arbitrária, não se contenta em apenas condenar o meu pai à morte, mas condena também toda a sua descendência. Então, eu, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, todos estão condenados. Isso é justo para você? Questione, cara. Eu sei que você está morrendo de medo, porque esse medo foi implantado em seu consciente e subconsciente desde a infância. Mas pense comigo, questione. Se Deus já sabia que o homem iria pecar, óbvio que ele já sabia. Por quê? Porque a crença cristã diz que ele é onisciente. Então, por que ele criou o homem, mesmo sabendo que bilhões de seres humanos queimarão no inferno eterno, no lago de fogo? Questione! Que pai é esse que torturaria, que castigaria eternamente os seus filhos, a sua criação? Pior, por causa do pecado de um homem só que nunca conhecemos. Você precisa questionar. Esse canal tem o objetivo de abrir a sua mente, libertar você deste medo religioso. Para o pecado, que leva à condenação eterna, Deus apresenta uma solução. Você tem que aceitar a Jesus, que é o Filho de Deus e também é o mesmo Deus, como o único Senhor e Salvador de sua vida. Em Romanos 10:9 diz Paulo: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E diz o próprio Jesus, em João capítulo 3, versículo 18, quem crê será salvo. No entanto,
quem não crê já está condenado. Entendemos que, segundo o cristianismo, só há um remédio para essa doença hereditária chamada pecado que leva à morte eterna. É a fé em Jesus. Mas aqui é um problema. Você tem que aceitar, porque se você não aceitar, você será condenado. Logo, não existe livre-arbítrio. Você não tem poder de escolha. Ou você aceita, ou você já era, velho. Entendeu? Não há livre-arbítrio. Coitado daquele índio boliviano, daquele pigmeu africano, daquele aborígene australiano, daquele muçulmano árabe. Coitados! Eles foram pessoas boas durante as suas vidas, fizeram boas obras, obras dignas de bons seres humanos. No entanto, eles vão para o inferno. E pessoas que fizeram más obras, não é? Pessoas que mataram, roubaram, estupraram, passaram a vida toda fazendo desgraças, mas que na hora da sua morte aceitaram Jesus, vão para o céu. Mas por que é que esse índio boliviano, que esse aborígene australiano, que esse pobre pigmeu africano, esse árabe muçulmano, por que eles não vão para a glória? Eles vão ser torturados porque eles nunca ouviram falar em Jesus Cristo, porque ninguém pregou Jesus para eles. Estima-se 42% da população mundial nunca ouviu falar em Jesus. É algo muito estranho. Liberte-se do jugo da religião. Família, o que me inspirou a gravar este vídeo foi o relato de um jovem evangélico suicida em um grupo PGM, Perfil de Gente Morta, no Facebook. Onde esse jovem, apareceu lá a notícia da morte dele, e eu fui ao perfil dele. E eu encontrei ele fazendo uma oração calorosa, pedindo para Deus libertá-lo do pecado que ele já não aguentava mais. 19 anos ele não aguentava mais pecar, segundo ele. E aquela luta que ele estava vivendo por causa da religião que foi imposta a ele desde o berço, levou ele à depressão e ao suicídio. Eu não acho errado ter religião. Eu acho errado esses julgos primitivos, essas doutrinas arcaicas, anacrônicas, que causam problemas psíquicos, distúrbios psíquicos nas pessoas, principalmente nos jovens. Liberte-se do sistema, liberte-se. Eu sigo uma doutrina. Sabe qual é a doutrina que eu sigo? Mesmo sendo uma pessoa ruim, eu tento ser o melhor ser humano ao meu próximo, para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Tento não fazer o mal a ninguém. Essa é a minha doutrina. Nada, julgo nenhum, mas me prende. Eu sou um homem livre. Família, se você acha esse trabalho interessante e importante, então dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se, apertando o sininho. Um forte abraço. Deixarei 2 vídeos importantíssimos na tela final. O primeiro vídeo é como surgiu a religião. E o segundo, Homo sapiens. Somos animais insignificantes. Um forte abraço. Tamo junto, hein? Livre das prisões mentais impostas pela religião.